Aleluia, graça e paz. Eu sou o pastor Emerson Soares, o pastor da Igreja Batista Central em Laranjal, e eu estou aqui com você para fazer mais um devocional. O devocional da Bíblia completa, da leitura da Bíblia completa em um ano. Você é o meu convidado nessa jornada, onde nós vamos conhecer um pouco mais a respeito da vontade de Deus e também a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e é a partir dela que nós conhecemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, que você esteja atento hoje naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Não permita que nada impeça que você ouça, que você sinta o Espírito Santo de Deus e você seja guiado de acordo com a vontade de Deus. Aliás, por isso eu quero orar pela sua vida. Hoje nós estamos aqui, eu, Wendel e o Gabriel, estamos na Segunda Igreja Batista, na Segunda Igreja Batista de Campos. Estamos aprendendo a respeito do desenvolvimento do reino de Deus na terra. E nós queremos mais. A grande verdade é que nós estamos muito perplexos com tudo aquilo que nós estamos vendo, que Deus tem feito e pode fazer na nossa igreja também. Então, por isso eu estou hoje no quarto de hotel, gravando esse vídeo para você, tá ok? Então vamos orar? Quero orar pela sua vida. Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome, obrigado por esse dia, obrigado pelo sol que brilha, obrigado a Deus pela família, pela saúde, pela salvação em Jesus Cristo, aleluia. Muito obrigado a Deus pela sua presença em nossas vidas e isso é tudo que nós precisamos. Guarda e protege a vida do meu irmão, que o Senhor dê a ele e a ela, ó Deus, um dia abençoado na sua presença, cheio da palavra do Senhor, cheio de todas as bênçãos que já foram conquistadas por Jesus Cristo, teu Filho, nas regiões celestiais. Abençoa meu irmão e a minha irmã, guarda, protege, livre-os de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá então, estamos meditando no livro de Deuteronômio. E Deuteronômio, conforme eu já tinha falado com os irmãos, é a repetição das leis. Então, muito do que nós estamos vendo aqui, você já viu em outros livros da Bíblia, principalmente Levítico. E hoje nós vamos estudar do capítulo 30 ao capítulo 32. São aproximadamente 3 capítulos por dia. Então, no capítulo 30, Moisés volta a falar a respeito da bênção e da maldição. As duas estão diante do povo. E ele sempre dá a opção. Se vocês escolherem a bênção, Deus vai estar com vocês, Deus vai abençoar vocês. Mas se vocês escolherem a maldição, Deus vai permitir que vocês sofram as consequências da decisão de vocês para que vocês retornem. No capítulo anterior, no capítulo 29, nós vimos a respeito de Deus como se estivesse fazendo uma profecia de que o povo escolheria o lado errado, que eles seriam, que a terra deles seria invadida por um outro povo e que eles, a princípio, sentiriam isso, mas depois eles retornariam para a sua terra e seriam um povo muito forte. Possivelmente, Moisés estava falando a respeito do cativeiro babilônico, possivelmente, porque depois que eles retornaram para a terra, juntamente com Neemias, juntamente com todos aqueles que trabalharam para o retorno, com o incentivo do rei Ciro, eles retornaram e conseguiram reconstruir e voltaram a ser uma nação forte. E até os nossos dias, grandes cientistas que ganharam prêmios Nobel, eles eram judeus. Einstein, por exemplo, era judeu. Então, eles se tornaram um povo forte e hoje são um povo forte. Quando se fala em segurança, quando se fala em tecnologia, normalmente fala-se em Israel. Então, eles são um povo forte porque Deus permitiu que eles retornassem e se unissem novamente. Em 1948, se eu não me engano, eles retornaram para a terra e formaram o Estado de Israel e continuam sendo fortes. Então, existia profecia. E no capítulo 30, ele fala novamente sobre essa bondade de Deus para aqueles que continuassem fiéis. Depois do pecado, arrependimento, Deus permitiria que eles voltassem à terra e se tornassem um povo forte. Mas lembrando ainda do final do capítulo 29, as coisas encobertas são para Deus, as coisas descobertas são para os homens. Às vezes nós gastamos muito tempo querendo
descobrir aquilo que não é para nós sabermos e deixamos de atentar para aquilo o que de fato é importante, para aquilo que Deus está gritando no nosso ouvido. Isso é rebeldia, tá? Se você está gastando seu tempo com aquilo que Deus não mandou você fazer, você está sendo rebelde. Aliás, eu gosto muito de uma frase da Valnice Milhomes que diz assim: se você está sobrecarregado, é porque você está assumindo uma responsabilidade que não é sua. Você está fazendo alguma coisa que Deus não mandou você fazer, ok? Então, no capítulo 30, ele trata disso. Fala um pouco mais sobre essa profecia do retorno do povo, de como Deus abençoaria o povo depois desse retorno, depois do seu arrependimento. Muito bem, seguindo no capítulo 31, nós vemos Moisés falando a respeito da sua idade. Ele já tinha 120 anos, e a Bíblia diz que ele mantinha o vigor, né? Mas enfim, já tinha chegado a hora dele, Deus já tinha predito a respeito da morte de Moisés, e que ele também não entraria na Terra Prometida. Mas Moisés, ele tinha uma tarefa ainda. Ele tinha a tarefa de colocar Josué no lugar dele. E ele pronuncia uma frase que Josué vai repetir depois: ser forte e corajoso. Moisés, ele apresenta Josué novamente, ele coloca diante de todo o povo e ele transmite algumas palavras de incentivo, umas palavras proféticas, dizendo: olha, você vai atravessar o Jordão, nenhum povo vai resistir a você e você vai concluir a missão que Deus te deu. Então, uma lição muito grande, duas lições. Primeira, não importa a sua idade, Deus vai te usar, Deus quer te usar. Se Ele tem um propósito para a sua vida, não importa a idade, Ele vai te usar. E outra coisa, se você é um líder e quer que a sua liderança seja da parte de Deus, que seja uma liderança frutífera, então faça outros líderes, forme outras lideranças que possam suceder você. Porque um líder que não faz liderança, que não forma liderança, quando ele morrer ou quando ele sair, acaba o projeto. E o projeto não é nosso, é de Deus. Se é de Deus, eu preciso preparar outras pessoas para que assumam o meu lugar quando eu partir. Pode ser através da morte, pode ser através de um remanejamento de Deus. Nós não temos o controle sobre isso. Então, você líder, prepare um outro líder para poder dar continuidade ao processo que Deus iniciou, talvez em você. Talvez nem tenha começado em você, tenha começado em outra pessoa. Mas essa outra pessoa preparou você para que você desse continuidade e agora você precisa preparar outro para seguir em frente. Ninguém lidera sozinho. Aliás, o pastor Carlito Paz, ele diz o seguinte: ninguém faz nada grande sozinho. E se está fazendo sozinho, é porque não é grande. Esses axiomas, essas frases, elas nos ajudam muito, porque são condensações de ideias muito complexas às vezes. Então existem frases que são mais importantes. Como por exemplo, né? Eu gosto muito de uma. Você é senhor do seu silêncio, mas é escravo das suas palavras. Então, com essas ideias, e teve uma frase muito importante que eu vou repetir aqui, que Moisés falou com Josué: ser forte e corajoso. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, seja forte e corajoso. Se você está no lugar que Deus te colocou, seja forte e corajoso, por mais que apareça um gigante na sua frente. Se Deus estiver com você, você vai derrubar o gigante. Aliás, Deus vai derrubar o gigante usando você. Amém? Bem, Moisés então, ele entra novamente na parte da rebeldia. Ele fala que o povo vai ser rebelde. E a história do povo de Deus, a história de Israel, é assim, cheia de altos e baixos. Mas exatamente nos altos que nós vemos a mão de Deus, e no baixo nós vemos a nossa fragilidade. A nossa vida é assim, cheia de altos e baixos. E nós precisamos entender essas fases da vida, né? Se você estiver no alto, dê glória a Deus. Se estiver na baixa, peça a misericórdia de Deus, ok? No início desse capítulo, Moisés começa a sua canção. E a canção de Moisés é algo assim maravilhoso. Fala do coração humano. Ele está sendo autêntico naquele momento. E mais uma lição: seja autêntico, seja você mesmo, porque isso mostra o que Deus está falando através da sua vida. Quando você não é autêntico, quando você é fake, quando você é falso,
quando você interpreta um papel que não é o seu, você transmite uma mensagem que não é Deus que está falando, é você que quer mostrar. E muitas vezes nós ensinamos errado aqueles que estão ao nosso redor, quando não somos nós mesmos. Bem, chegamos então no último capítulo dessa série, e nesse capítulo Moisés vai recitar o seu cântico. E no seu cântico ele fala a respeito da doutrina. No verso 2 ele diz o seguinte, que que a doutrina de Deus é como chuva, e como a palavra dele é como orvalho. Porque toda palavra que procede da boca de Deus alimenta o homem. Lembra o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Moisés, ele fala a respeito da necessidade de ter a palavra de Deus como aliada, de ter Deus do seu lado, e que aqueles que absorvessem isso, eles veriam a prosperidade do seu povo. Porque o que Deus quer é que nós avancemos. Então, se você está com ele e através da sua palavra, através da sua doutrina, você baseia a sua vida, acredite, você estará fortificado, fortalecido, a sua base será forte o suficiente. Mas, por outro lado, ainda no seu cântico, Moisés fala novamente sobre a rebeldia do povo. Ele chega a chamar o povo de louco, exatamente porque abandonaria a presença e esse amor tão grande que é o amor de Deus. E finalmente ele chega no final, quando ele fala a respeito da palavra de Deus, ordenando que ele vá para o Monte Nebo, para ali então ele ser recolhido. Ele fala da ordem de Deus para que ele pudesse se recolher junto ao seu povo através da morte. Estava comentando aqui com o Gabriel e com o Endel, para ouvir uma palavra dessa de Deus e permanecer firme nele, é preciso um coração de servo. Então, que você e eu tenhamos um coração de servo, para que nós possamos ouvir as palavras de Deus e sermos fiéis, independente do que Deus falar. Seja fiel a Deus, independente do que Ele estiver falando com você. E eu tenho certeza que você vai obter êxito, você vai ser um vencedor. E quando eu digo vencedor, não estou falando uma mensagem triunfalista não, tá? Você vai ter dificuldades, assim como nós temos. Mas as nossas dificuldades, elas são trampolins, elas não são problemas, são desafios. Troque então a palavra problema por desafios. O desafio vai fazer você subir um degrau acima. E quanto mais você sobe, mais perto de Deus você está. Seja como Moisés. Ouça a palavra de Deus e que você coloque em prática, sabendo que Deus tem o melhor para você. Um forte e carinhoso abraço. Que Deus abençoe a sua vida. E acredite, se você for fiel, Deus também será fiel com você. Mas se você for desobediente, você vai colher os frutos da sua desobediência. Cada um vai receber a consequência da sua atitude, seja para o mal, seja para o bem. Mas permaneça fiel. Escolha hoje ser fiel. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Graça e paz.